Para fora da cidade, porque muitos se rejeitaram do evangelho. Foi dado como morto. Pegaram uma vez ele e jogaram em cima de um lixo, achando que ele tinha morrido, por causa das pedradas, da perseguição, por causa do evangelho. De repente ele consegue recobrar a consciência, se levanta, entra na cidade e continua pregando o evangelho. Levou várias chicotadas, açoites, foi preso por causa do evangelho, mas continuou. Por quê? Porque ele entendeu que ele nasceu para aquilo ali. Ele nasceu para isso. Então minha pergunta nessa noite: você sabe para que nasceu? Por que estar aqui? Isso é frustrante. Não existe algo mais ruim você viver sem saber isso. Deus é o único que pode nos dizer. E para isso nós precisamos buscar a vontade dele, com o desejo de viver a vontade dele. Sabe, você não está aqui simplesmente por estar. Você não está aqui simplesmente por estar. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Na minha, na sua vida, Deus tem algo para fazer. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo viveu dessa forma. E eu quero encerrar nesta noite mostrando para você um versículo que ele mesmo escreveu, o Paulo, falando do seu propósito de vida. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o versículo 24, esse é um versículo muito marcante na vida de Paulo, que ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele dizia: eu não tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, para mim o mais precioso é viver o meu propósito. Eu nasci para pregar a mensagem do evangelho. Ele disse: tudo o que eu quero é cumprir esse propósito. Saulo entendeu por que nasceu. Ele errou. Ele estava na direção errada. Mas um dia ele parou para buscar a Deus e entendeu isso. E parou de viver de forma errada. Mudou para o caminho correto. E viveu o propósito de Deus. Sabe, ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo. Dá tempo de buscar o Senhor. Dá tempo de viver o propósito de Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Você que pode. Graças a Deus. Diaconisa, pastora Carlene, louve ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor. Você que pode, continue de pé. Feche seus olhos por 1 minuto, se puder. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus disse, ele disse: eu estou presente no meio deles. E nós estamos aqui hoje no nome de Jesus. E eu sei que Jesus está aqui. Então Jesus pode falar conosco. Na verdade, ele já está falando conosco. Através da história de Paulo que nós ouvimos aqui. Essa história nos ensina. E Jesus continua falando aos nossos corações. Então feche seus olhos por um momento. Ouça a letra do hino, medite nela. Você também pode ouvir esta noite a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. Jesus falou com Saulo no caminho de Damasco, no meio daquela luz que o cercou. Ele não via ninguém, mas ele ouvia a voz. E ele sabia que alguém estava falando com ele. Talvez você não está vendo Jesus aqui, mas você pode ouvir a voz dele. E essa voz pode te dirigir a partir de agora, a partir dessa noite, a partir desse momento. Porque esse propósito de Deus para a nossa vida, ele fala conosco sempre. Ele fala conosco. Aquilo que você nasceu para fazer, para viver, o teu propósito de vida, Deus sempre te coloca diante disso, para que você entenda. Só que nós não conseguimos entender porque não paramos para buscar a Deus.
mas ele está sempre diante de nós. O propósito da vida de Saulo era ser um pregador da mensagem do evangelho, era tornar Deus conhecido diante das pessoas. E por ele não entender isso, ele tentava fazer isso da sua maneira. Ele sentia a necessidade dentro dele de tornar Deus conhecido. Ele tornou religioso por causa disso. Ele começou a pregar sua religião por causa disso. Só que como ele não parou para buscar a Deus, ele estava fazendo da forma errada. Ele estava perseguindo até aqueles que estavam dentro do propósito de Deus. Eu sempre falo de Moisés. Moisés foi levantado para ser libertador do Egito. Então ele não parou para buscar a Deus, primeiro para saber qual é o propósito. Então ele foi só ver os seus irmãos lá um dia e ele percebeu um egípcio maltratando o hebreu. Ele sentiu o propósito de Deus falar com ele e ele não conseguiu ficar quieto vendo aquilo. Então ele partiu para cima do egípcio, matou, enterrou o corpo dele na areia para livrar o hebreu. O que era aquilo? Era o propósito de Deus falando com ele, Deus dizendo, olha, tu nasceu para libertar os teus irmãos dos egípcios. Esse é o teu propósito de vida. Só que como ele não parou para buscar a Deus, ele não sabia como fazer. Ele estava fazendo, mas da forma errada. O homem primeiro precisa buscar a Deus para entender como fazer da forma certa. Por isso que Deus tirou Moisés lá do Egito, levou para o deserto 40 anos. E foi lá no deserto que Deus falou com ele. E ele entendeu o propósito e como devia fazer para libertar os seus irmãos da terra do Egito. Nós precisamos primeiro buscar o Senhor.